No dia 2 de março de 1996, num salão de cabeleireiro, um músico chamado Júlio Hazek contou ao cabeleireiro algo que estava perturbando ele há horas. Havia sonhado na noite anterior com a queda de um avião. O cabeleireiro filmou o relato. O vídeo existe. E Júlio estava tão abalado, tão silencioso e introvertido durante aquele dia inteiro que as pessoas ao redor perceberam que algo estava errado. Horas depois, Júlio Hazek e os outros 4 integrantes dos Mamonas Assassinas embarcaram num jato executivo saindo de Brasília. Haviam acabado de fazer o último show da carreira. Às 23h16 daquela noite, o avião colidiu com a Serra da Cantareira. Não houve sobreviventes, e o vídeo do pressentimento de Júlio ficou para a história, como uma das coisas mais perturbadoras que já foram documentadas nos bastidores de uma tragédia brasileira. Eles existiram por menos de 2 anos como banda de sucesso nacional. Lançaram um único álbum. Venderam 3 milhões de cópias. E morreram todos juntos, num acidente que o Brasil ainda chora 3 décadas depois. Os Mamonas Assassinas foram um dos fenômenos mais intensos e mais curtos da música brasileira. E sua história é também uma das mais tragicamente documentadas. Um pressentimento filmado horas antes do acidente. Um piloto exausto que cometeu um erro específico ao manobrar em Guarulhos. Um velório com 30 mil pessoas. Fotos dos corpos publicadas sem censura que geraram um escândalo nacional e uma pergunta que ficou no ar por décadas. Poderia ter sido evitado? Hoje vamos contar essa história completa. Da origem humilde no subúrbio de Guarulhos, passando pelo sucesso meteórico até o acidente de 2 de março de 1996 e o que as famílias dos 5 integrantes fizeram em 2026, no 30º aniversário da tragédia. Se você ainda não se inscreveu, é a hora. Essa é uma das histórias mais marcantes que este canal já vai contar. Os Mamonas Assassinas não vieram de estúdios profissionais nem de famílias com conexões na indústria fonográfica. Vieram do subúrbio de Guarulhos, no interior da Grande São Paulo. Uma cidade que se tornou para sempre parte indissociável da identidade da banda. A formação original começou em 1989 como trio, sem Dinho e sem Júlio, tocando covers de Legião Urbana e Rush. Era uma banda de ensaio de jovens que amavam música e não tinham plano de fama. Apenas tinham o palco dos bairros onde cresceram. Dinho, cujo nome completo era Alexander Alves Leite, entrou logo depois. E Júlio César Barbosa, o Júlio Hazek, que havia sido contratado inicialmente como percussionista, acabou substituindo o tecladista original e se tornando parte do quinteto definitivo. A formação final que entraria para esta história: Dinho, vocalista e compositor, Bento Inoto, guitarra, Samuel Reoli, baixo, Júlio Hazek, teclados, e Sérgio Reoli, bateria. Irmãos Samuel e Sérgio, cujos laços de sangue adicionariam outra camada à tragédia que estava por vir. O nome da banda veio da planta mamona, aquela cujas sementes contêm ricina, uma das substâncias mais tóxicas do mundo. No logotipo, eles incorporaram a imagem da semente. Num espírito de autoironia que marcaria toda a trajetória deles, traduziram o próprio nome para o inglês como Killer Big Breasts, algo que nenhuma banda séria faria, e que era exatamente o ponto, do subúrbio de Guarulhos para as rádios de todo o Brasil. Uma banda que nunca se levou a sério o suficiente para perder o senso de humor, e que por isso mesmo chegou onde chegou. O único álbum dos Mamonas Assassinas foi lançado e tornou-se rapidamente um dos maiores fenômenos da música brasileira dos anos 90. 3 milhões de cópias, de um único disco, em menos de 2 anos de existência pública da banda no mainstream. Os números precisam ser colocados em perspectiva. Na época, o Brasil vivia uma combinação explosiva. A abertura econômica do Plano Real havia criado poder de compra para a classe média, e as rádios de todo o país estavam adotando um formato mais eclético.
Os Mamonas chegaram com músicas que misturavam rock, forró, funk e humor absurdo, e o Brasil inteiro cantou junto. Sucessos como Pelados em Santos, Brasília Amarela e Sabão Cracrá tornaram-se parte do vocabulário popular de toda uma geração. As músicas eram cômicas, às vezes nonsense, frequentemente irreverentes ao limite do absurdo, mas produzidas com uma competência musical real que muita gente subestimou na época e reconhece hoje. O ritmo da banda era frenético, shows em todo o Brasil, agenda superlotada, equipe técnica a tiracolo. Era um dos casos mais claros de sucesso meteórico na história da música popular brasileira. Aquele tipo de explosão de popularidade que acontece tão rápido que parece que o mundo inteiro descobriu algo ao mesmo tempo. E foi exatamente esse ritmo. Shows incessantes, viagens constantes, turnê atrás de turnê, que criou as condições para o que aconteceria na noite de 2 de março de 1996. 3 milhões de cópias, um único disco, menos de 2 anos. Os Mamonas Assassinas venderam mais do que a maioria das bandas brasileiras vende numa carreira inteira, e não tiveram tempo para uma segunda chance. O contexto econômico de 1995-1996 explica parte dessa explosão. O Plano Real, lançado em 1994, havia estabilizado a inflação e criado poder de compra real para uma parcela significativa da população brasileira, inclusive para a classe média baixa do subúrbio de São Paulo, que era exatamente o público dos Mamonas. CDs eram um produto relativamente novo, acessível pela primeira vez a uma fatia maior da população, e o humor dos Mamonas, que ria de coisas simples, cotidianas, sem pretensão, atingiu em cheio esse público. Não era a música dos ricos, não era a música dos intelectuais. Era a música de quem ia a Santos no fim de semana, de quem cantava no ônibus, de quem ria das próprias situações sem glamour. 3 milhões de cópias em menos de 2 anos não é apenas um número de vendas. É a medida de quanto o Brasil reconheceu a própria vida naquelas músicas. Há detalhes em torno dos últimos dias dos Mamonas Assassinas que, com o distanciamento do tempo, adquiriram uma dimensão quase impossível de ser racionalizada. O mais documentado deles é o relato de Júlio Hazek. Na noite anterior ao voo fatal, Júlio teve um sonho com a queda de um avião. No dia seguinte, 2 de março de 1996, o mesmo dia do acidente, ele foi ao cabeleireiro e contou esse sonho. O cabeleireiro gravou o relato em vídeo. O vídeo existe, circula na internet e é uma das peças mais perturbadoras da história da música brasileira. Segundo relatos de pessoas que estiveram com Júlio naquele dia, ele estava visivelmente abalado, silencioso, introvertido, diferente do seu jeito habitual. O sonho parecia estar pesando nele de uma forma que não conseguia sacudir. Esse não foi o único momento premonitório documentado. Cerca de um mês antes do acidente, durante a gravação do documentário MTV na Estrada, Mamonas Assassinas, Dinho ironizou os vários problemas técnicos que a aeronave da banda estava apresentando, dizendo em tom de brincadeira que era uma aventura voar naquele avião. E num episódio ainda anterior, quando participaram do programa Top 20 Brasil, em 1995, Dinho e Júlio brincaram sobre a morte do cantor Ritchie Valens, que havia morrido em acidente aéreo, citando que eles também viajariam de avião logo após o programa. Essas coincidências foram reinterpretadas pelo Brasil inteiro depois do acidente, como premonições, como sinais, como ecos de um destino que estava se aproximando. Nenhuma dessas brincadeiras era premonição. Eram os Mamonas, sendo os Mamonas, irreverentes com a própria mortalidade, como sempre. Mas ficaram registradas. E ficaram. O vídeo do pressentimento de Júlio existe. Pode ser assistido. E é uma das coisas mais difíceis de assimilar em toda essa história. Um homem contando, horas antes de morrer, que havia sonhado com uma queda de avião.
Na noite de 2 de março de 1996, os Mamonas Assassinas realizaram o que seria o último show de suas vidas. O local? O estádio Mané Garrincha, em Brasília. Segundo relatos, o show foi eletrizante, como sempre eram. E num detalhe que ficou registrado no imaginário coletivo dos fãs, Dinho encerrou o show vestido de coelho. Era um personagem que ele usava às vezes, parte da irreverência que tornava os Mamonas tão únicos. Um vocalista que não se levava tão a sério que chegava ao palco de coelho, numa espécie de humor que desarmava qualquer pretensão. Depois do show, a banda foi ao aeroporto. Haviam chegado a Brasília pelo dia anterior. Chegado perto das 18 horas, passado por um tempo de espera numa sala VIP no hangar do aeroporto. Ali, enquanto esperavam, acompanharam na TV a reprise do último capítulo da novela História de Amor, de Manuel Carlos, que havia terminado no dia anterior, 1º de março. A banda estava voltando para casa. Passariam o dia de folha com as famílias. No dia seguinte, viajariam para Portugal para o início de uma nova turnê. O jato executivo Learjet 25D, de prefixo PTLSD, pertencente à empresa Madri Táxi Aéreo de Ribeirão Preto, estava em conformidade com todas as inspeções e documentações obrigatórias. O avião não tinha problemas técnicos naquela noite. A aeronave estava apta a voar. O problema estava em outro lugar. O último show terminou com Dinho de Coelho. Depois, a banda foi para o aeroporto, voltando para casa, para as famílias, para um dia de descanso. Era essa a ideia. Era esse o plano. A investigação conduzida pela Agência Nacional de Aviação Civil e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi categórica na determinação da causa principal do acidente: a exaustão do piloto. Jorge Luiz Martins, o piloto do Learjet, havia acumulado 14 horas de voo no dia do acidente. Estava no ar com a banda desde o dia anterior. Ao tentar pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o piloto encontrou dificuldades. Quando não conseguiu pousar, realizou uma arremetida. Uma manobra padrão, completamente normal, que consiste em abortar a tentativa de pouso e subir novamente. Mas aqui está o detalhe que matou todos a bordo. A arremetida padrão determina que o avião vá para a esquerda. Isso evita colisão com outras aeronaves. É o procedimento convencional ensinado a todos os pilotos. Mas no aeroporto de Guarulhos, por causa do relevo específico da região, a orientação era diferente. Aviões deviam ir para a direita durante a arremetida, para não colidir com as serras ao redor. O piloto exausto, com 14 horas de voo no corpo, seguiu o procedimento padrão que havia aprendido. Foi para a esquerda. Às 23h16, o Learjet colidiu com um dos morros da Serra da Cantareira, a cerca de 32 quilômetros do aeroporto, em uma altitude de mais de 1.000 metros. Um piloto do Varig 854 percebeu na sequência uma nuvem densa e escura de fumaça na região. Não houve sobreviventes. 14 horas de voo. Uma manobra ensinada em treinamento básico de aviação. E um detalhe local, específico de Guarulhos, que o piloto exausto não lembrou ou não soube que era diferente. Essa foi a diferença entre a vida e a morte de 5 pessoas. A regulamentação de aviação brasileira da época sobre limites de jornada de trabalho para pilotos da aviação executiva era consideravelmente mais permissiva do que os padrões internacionais mais rigorosos. O caso dos Mamonas foi citado anos depois em estudos acadêmicos e relatórios setoriais sobre os riscos do excesso de jornada na aviação executiva brasileira, em contraste com a aviação comercial regular, que tinha controles mais estritos. Em outras palavras, havia um problema estrutural, não apenas individual. O piloto estava exausto porque as condições contratuais e regulatórias da época permitiam que ele estivesse. Essa não é uma absolvição, é um contexto. O resultado, seja como for, foi o mesmo. 9 mortes numa noite de sábado de março, num acidente que nunca deveria ter acontecido.
A colisão aconteceu numa área de mata fechada, de acesso extremamente difícil, na Serra da Cantareira. O ponto exato do impacto estava em terreno íngreme, sem estradas próximas, num horário em que a escuridão complica qualquer operação. A operação de resgate começou à meia-noite do domingo, mobilizando cerca de 30 homens do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar e outros 20 do Corpo de Bombeiros. Durante a madrugada inteira, as equipes avançaram pela mata fechada com lanternas, enfrentando o terreno íngreme e a escuridão. Uma testemunha próxima ao local, José Reis, que estava num bar perto da região, descreveu o momento do impacto. Viu o avião passando baixinho, parecia que soltava fogo da turbina. Depois ele parou na serra. Ao amanhecer, por volta das 5h45, o primeiro helicóptero chegou à região. Um helicóptero da TV Globo fez um acordo com as equipes de resgate. Cederia a aeronave em troca de exclusividade nas imagens. Foi nesse contexto que o fotógrafo Fernando Cavalcante, do jornal Notícias Populares, se infiltrou na equipe de resgate. Escondido no mato, vestido com roupas escuras, sem colete de identificação, e conseguiu chegar ao local exato do acidente antes de qualquer outro profissional de imprensa. Ele tinha apenas um filme com 36 poses e documentou o que encontrou: 30 homens na mata fechada durante a madrugada. Um fotógrafo infiltrado com 36 poses. E um local de acidente tão destruído que o que foi encontrado não era o que ninguém esperava encontrar. Na segunda-feira, 4 de março de 1996, 2 dias após o acidente, o jornal Notícias Populares publicou, em sua capa e páginas internas, as fotografias que Fernando Cavalcante havia tirado no local do acidente. As imagens mostravam os corpos dos integrantes da banda em estado que a descrição da época definiu como, em grande parte, irreconhecíveis, após o impacto. Destroços do avião misturados a equipamentos com o logotipo dos Mamonas, fragmentos espalhados na vegetação. A manchete da capa: queda de avião mata a banda mais famosa do Brasil. A imagem de abertura mostrava o tronco do vocalista Dinho sendo arrastado por um bombeiro. Nas páginas internas, outras fotografias igualmente chocantes. Um bombeiro segurando partes do corpo, destroços confundidos com matéria orgânica. O jornal publicou tudo sem qualquer censura. O resultado foi uma comoção dupla. O Brasil, que já estava chocado pela morte dos músicos, foi atingido por uma segunda onda de horror ao ver as imagens. O Notícias Populares bateu o seu próprio recorde de tiragem, imprimindo 250 mil exemplares. E num segundo momento, chegou a publicar um pedido de desculpas aos leitores por não ter conseguido suprir a demanda. O debate sobre os limites éticos do jornalismo explodiu. Como era possível publicar imagens assim? Quem havia autorizado? O fotógrafo, Cavalcante, se isentou da responsabilidade editorial. A decisão de publicar nunca foi de nenhum fotógrafo, porque nunca nos deixaram influir na decisão do que publicar. Décadas depois, as imagens ainda circulam em páginas sensacionalistas na internet, uma das feridas mais abertas da história do jornalismo brasileiro. O jornal bateu o recorde de tiragem e depois pediu desculpas por não ter conseguido vender mais. Um dos momentos mais sombrios do jornalismo brasileiro e uma ferida que 30 anos não fecharam. No dia 4 de março de 1996, o mesmo dia em que o vocalista Dinho completaria 25 anos, os 5 integrantes dos Mamonas Assassinas foram enterrados. O velório aconteceu no Ginásio Municipal Pascoal Tomeu, em Guarulhos, a cidade natal da banda, a cidade onde eles haviam crescido, onde haviam ensaiado, onde haviam começado. Cerca de 30 mil pessoas passaram pelo local. Os caixões estavam cobertos com a bandeira do Brasil. No caixão de Dinho havia uma camisa do Corinthians, seu time de coração. E no meio da multidão, os fãs cantavam Pelados em Santos, Sabão Crá-Crá. As músicas que haviam feito o Brasil inteiro rir meses antes soavam agora como homenagens, cantadas em meio à comoção,
num velório que misturava choro e saudade com a estranha alegria de músicas que pediam para serem cantadas alto. O Brasil acordou naquela manhã de março de 1996 em choque total. A imprensa cobriu exaustivamente. As rádios tocaram Mamonas em loop. Toda uma geração de crianças e jovens que haviam crescido cantando as músicas deles descobriu, de uma hora para outra, que não havia mais novos discos, não havia mais shows, não havia mais nada. Apenas o álbum. E as memórias. 30 mil pessoas em Guarulhos. Os caixões com a bandeira do Brasil. E os fãs cantando Pelados em Santos em meio ao velório. Assim o Brasil se despediu dos Mamonas Assassinas. Há algo singular no luto gerado pelos Mamonas que merece atenção. Era o luto pelo potencial não realizado. Com artistas que morrem velhos, após longa carreira, há a sensação de que viveram o suficiente, criaram o suficiente, que o legado está completo. Com os Mamonas, a sensação era a oposta. Eles haviam provado apenas que podiam, e então desapareceram antes de mostrar até onde iriam. Um segundo álbum estava sendo planejado. A turnê em Portugal, que começaria no dia seguinte ao acidente, prometia novos públicos. A banda estava no pico de uma trajetória que parecia não ter teto. E tudo isso foi cortado de uma vez, sem aviso, numa noite de sábado de março de 1996. O choro de 30 mil pessoas em Guarulhos não era só pela perda do que havia sido criado, era pela perda de tudo que nunca seria criado. Entre as 5 vítimas do acidente, havia 2 irmãos. Samuel Reoli, 22 anos, baixista, e Sérgio Reoli, 26 anos, baterista. Morreram juntos, num mesmo avião, na mesma noite. Essa dimensão da tragédia, 2 irmãos perdidos simultaneamente pela mesma família, é um dos aspectos menos discutidos, mas mais devastadores de tudo o que aconteceu naquela noite. As famílias dos 5 integrantes carregaram, ao longo de 30 anos, não apenas o luto pelos filhos e irmãos, mas também a convivência permanente com a forma como esse luto foi exposto, discutido, sensacionalizado e revisitado pela mídia e pelo público em cada aniversário do acidente. Há também o aspecto do legado musical. O único álbum dos Mamonas Assassinas continua sendo referência. Em 2002, um registro ao vivo gravado em Valinhos, em 1996, foi lançado. Em 2008, um documentário foi exibido na TV Globo. E ao longo dos anos, os integrantes foram homenageados em shows, tributos e coberturas jornalísticas que, a cada 5 ou 10 anos, trazem a história de volta para o centro das atenções. Há também o lado mais sombrio do legado. As fotos dos corpos que o Notícias Populares publicou em 1996 continuam circulando na internet 30 anos depois, em páginas sensacionalistas que as redistribuem sem contexto, sem respeito pelas famílias, sem qualquer consideração sobre o que significa olhar para aquelas imagens sabendo de quem são. É uma ferida que nunca fechou completamente. 2 irmãos perdidos na mesma noite, 30 anos de luto de famílias que assistiram ao legado dos filhos ser ao mesmo tempo celebrado e explorado. Há dimensões da tragédia dos Mamonas que a maioria dos artigos sobre eles nem chega a tocar. Em fevereiro de 2026, às vésperas da data de 30 anos do acidente, as famílias dos 5 integrantes tomaram uma decisão conjunta, descrita como um acordo emocionante. Os corpos dos 5 músicos foram exumados. Após a exumação, os restos mortais foram cremados. E as cinzas foram transformadas em adubo para o plantio de 5 árvores no Bioparque Cemitério de Guarulhos. A mesma cidade onde eles haviam nascido, crescido, ensaiado e de onde haviam decolado para o sucesso nacional. 5 árvores, uma para cada integrante. O gesto tem uma força simbólica que dispensa explicação. 5 jovens que explodiram como fenômeno, que iluminaram o Brasil por menos de 2 anos e que desapareceram de uma vez.
transformados 30 anos depois em algo vivo. Algo que cresce, que tem raízes, que vai durar. No mesmo mês, a data de 2 de março de 2026 foi marcada por coberturas jornalísticas em todo o país, recordando os detalhes do acidente, revisitando as histórias dos 5 e questionando o que poderia ter sido diferente se não houvesse 14 horas de voo acumuladas num piloto que não sabia que, em Guarulhos, a manobra era para a direita. 3 décadas depois, o Brasil ainda se faz essa pergunta. 5 árvores num cemitério de Guarulhos, plantadas com as cinzas dos 5 jovens que foram, por um instante brevíssimo, o som de todo o Brasil, e que continuam de alguma forma crescendo. Essa decisão das famílias, cremar, transformar em adubo, plantar árvores, tem uma simbologia que vai além do gesto individual. Ela encerra um ciclo de 30 anos de luto público. A exumação é o ato final de reconhecer que o tempo passou, que os corpos já cumpriram seu papel de ser chorá-los, e que agora é hora de transformar. Cinzas que viram terra, terra que sustenta raízes, raízes que sustentam troncos, troncos que darão sombra por décadas. Em Guarulhos, onde começaram, onde cresceram, de onde partiram, é um final que os próprios Mamonas, com o humor que tinham, provavelmente comentariam com uma piada, mas que, ao mesmo tempo, é exatamente o tipo de final digno e poético que uma história tão intensa como a deles merecia. 5 músicos que existiram em Rajada, que foram intensos demais para um tempo longo, e que, no fim, pararam onde tudo havia começado. Os Mamonas Assassinas existiram por menos de 2 anos como fenômeno nacional. Venderam 3 milhões de cópias. Morreram todos juntos, numa noite de março de 1996, porque um piloto exausto, com 14 horas de voo, fez uma manobra para o lado errado. Deixaram um vídeo com o pressentimento de Júlio Hazek, um velório de 30 mil pessoas. Fotos de corpos que o jornalismo brasileiro nunca deveria ter publicado, e 5 famílias que, 30 anos depois, transformaram os restos dos filhos em árvores. Qual música dos Mamonas você nunca vai esquecer? Conta nos comentários. Pelados em Santos, Brasília Amarela, Sabão Crá Crá. Cada resposta é uma memória de uma geração. Se esse vídeo te trouxe algo, emoção, memória, uma nova perspectiva sobre essa história, se inscreve agora e ativa o sininho. A gente conta as histórias reais por trás da fama, toda semana. Até lá!